meu professor de economia 032, respondendo às críticas habitualmente feitas aos heterodoxos. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu vejo muitas críticas habitualmente feitas, até críticas realmente repetitivas, que são feitas aos heterodoxos, que podemos encontrar tanto na grande mídia, quanto em palestras, quanto nas redes sociais. E o que me incomoda não é assim o fato de eu gostar de economia heterodoxa e não gostar que os outros critiquem. Não, se as pessoas têm boas críticas a fazer, acho ótimo. O problema é que muitas dessas críticas são feitas de um jeito que parece que a pessoa que está criticando não conhece a economia heterodoxa. Tá criticando sem conhecer direito o objeto criticado. É, é como se, por exemplo, alguém assim falasse que Oasis é melhor do que Blur, não depois de ter ouvido Oasis e depois de ter ouvido Blur, mas falar que Oasis é melhor do que Blur sem nunca ter ouvido Blur. Eu comparo mais, eu comparo com isso. Aí só que como essas críticas têm grande alcance, atinge muitas pessoas repetem, eu achei achei que seria necessário fazer um vídeo pequeno, simples, até para que outras pessoas podem indicar, outros fazem, ó, escutei uma pessoa fazendo umas críticas à economia heterodoxa, e acredito que a pessoa pode até sugerir esse vídeo, se achar bom, para até, até para introduzir no assunto. E, como eu falei, como o meu objetivo é fazer um vídeo curto, fácil de entender, para alcançar o maior número de pessoas possíveis, eu não vou me alongar, por isso não vou ficar explicando novamente o que é heterodoxo, o que é ortodoxo e como o debate entre ortodoxo e heterodoxo se diferencia debate entre neoclássico e não neoclássico, entre mainstream e dissidente, ou entre livre mercadista e intervencionista, ou entre direita e esquerda. Todas essas diferenciações são diferentes umas das outras. Eu já falei sobre isso no terceiro vídeo meu do meu canal, só procurar no search, meu professor de economia 003, e também para quem quiser se porque já nesse vídeo eu estou partindo embora eu tenha desejo de que seja curto, simples, didático, eu estou partindo já do pressuposto de que quem está vendo esse vídeo já sabe o que é economia heterodoxa, já foi introduzido no assunto. Mas de qualquer forma, leitura, porque eu sugiro para quem quer saber mais do assunto ler o capítulo 1 do livro-texto de Economia Pós-Keynesiana do Lavoie. É um excelente introdutório tanto do que é pós-keynesiano, quanto do que é ortodoxo e heterodoxo, e tudo isso. E também ler o artigo do Decash no Journal of Post-Keynesian Economics, em que ele diferencia o que é ortodoxo e heterodoxo e como essa diferença entre ortodoxo e heterodoxo é diferente da diferença entre mainstream e dissidente. E também o artigo do Tony Lawson no Cambridge Journal of Economics, The Nature of Heterodox Economics. Bom, então, como eu disse, não estou aqui para explicar o que é economia heterodoxa, eu estou assumindo de que o público meu já foi introduzido no assunto. Então, vamos começar respondendo às críticas. Criticam. Os ortodoxos fazem ciência dura, enquanto que os heterodoxos fazem apenas narrativas. Quem diz isso costuma dizer assim, quem critica os heterodoxos, que eles fazem só narrativa, tem a seguinte narrativa, que antes a economia era uma ciência feita na base da narrativa, no tempo do Adam Smith, do David Ricardo, do Stuart Mill, do List, do Karl Marx, do Keynes, do Kalecki, do Schumpeter. E aí,
Depois da Segunda Guerra Mundial, a economia se consolidou como uma ciência dura, matematizada, rigorosa, feita através de modelos abstratos matemáticos que seriam testados empiricamente por meio da econometria. E assim, aí acabaria a economia, acabaria se tornando próxima de uma ciência dura como a física, por exemplo. Bom, essa crítica de que heterodoxo é o povo da narrativa, que não se interessa muito por fazer uma ciência matematizada, rigorosa, até que no passado já teve um fundinho de verdade, porque sim, aí até uma autocrítica que eu posso sim fazer, é que há algum tempo atrás, talvez assim, na segunda metade do século XX, muitos heterodoxos tinha muita obsessão pelo tema discutir metodologia e história do pensamento econômico. Parecia que todo mundo queria ser metodólogo e todo mundo queria ser historiador do pensamento econômico. Isso tudo é muito importante, é fundamental, até porque qualquer escola de pensamento que é marginalizada na academia, inevitavelmente vai ter que estudar esses temas para criticar tanto o pensamento dominante, quanto para explicar porque o seu próprio pensamento não é dominante. Mas o problema é que eles ficavam muito presos nisso, de alguns importantes economistas heterodoxos, cuja maior parte de produção de artigos e livros era sobre esses temas. Assim, dá para dizer assim, ou seja, eles matavam a cobra, mas não mostravam pau, faltava mostrar o pau. E, e aí eles ficavam muito apegados em fazer revisão literária, ou também com o nome de exegese, que alguns deles ficavam lendo todos os pormenores da obra do Keynes, até as notas de rodapé, até os textos que ele escreveu com a mão, para ficar comparando o que o Keynes realmente escreveu com o que os novos keynesianos, que são os keynesianos ortodoxos, comparar com o que eles dizem, para falar que esses novos keynesianos são os keynesianos ortodoxos, tem quase nada de Keynes, do que o que eles estão dizendo, não era isso que o Keynes quis dizer. E, na verdade, o que as pessoas que não são da área de economia mais se interessam dos economistas, o que eles querem dos economistas, eles querem mais é que eles façam, que eles estão mais interessados que eles façam ciência do que discutam como se faz ciência, assim como mais gente lê livro do Machado de Assis, do Graciliano Ramos, do Jorge Amado, do Paulo Coelho, do que livros de estudiosos sobre literatura. E só que só que isso mudou. Mais recente, principalmente a partir do século XXI, muitos heterodoxos continuaram nesses temas que eu falei, com o que eu disse, não deixa de ser muito importante, mas entenderam que o que eles têm que economista tem que discutir como enfrentar problemas econômicos e não apenas discutir como se discute como enfrentar problemas econômicos. Aí, por isso, eles desenvolveram outros tipos de modelos diferentes dos ortodoxos. Eles fizeram modelos, o Stock and Flow Consistent, o Agent-Based Model. E muitos passaram a usar a econometria também. Não é só ortodoxo que usa a econometria. Muitos heterodoxos, inclusive os pós-keynesianos, alguns estão usando econometria. E também como parte desse esforço de fazer ciência ao invés de apenas discutir como faz ciência, tem um livro do Lavoie que eu mencionei
no slide anterior, quer dizer, no slide anterior, que nesse livro texto do Lavoie, ele dedica apenas o primeiro capítulo a discutir metodologia e história do pensamento econômico. Aí depois, nos capítulos seguintes, ele compila todos os conhecimentos já gerados pelos pós-keynesianos para discutir modelos de determinação do produto, dos preços, da taxa de juros. Assim, os pós-keynesianos são divididos em muitas subcorrentes. Aí o Lavoie não está muito interessado em falar ele só usa o primeiro capítulo, falar essa corrente diz isso, essa corrente diz isso, essa corrente diz isso. Aí nos capítulos seguintes ele pega um compiladão do que todas essas correntes dizem que podem ser aproveitados para discutir possíveis soluções para os problemas econômicos. E outra coisa importante mencionar, muitos ortodoxos dizem, nós somos a ciência do teste empírico, nós fazemos ciência como se fosse ciência dura, mas na verdade tem até muitos ortodoxos que rejeitam a econometria. Mais importantes deles são os novos clássicos, que são justamente os ortodoxos mais anti-Keynes que tem, e eles rejeitam a econometria, porque para eles, para os novos clássicos, o que é importante é a consistência. Assim, eles fazem modelos com matemática sofisticadíssima, mas assim, o que eles não gostam tanto é de usar a econometria para testar. Eles dizem que a consistência lógica dos modelos é mais importante que a validação empírica, porque eles acham que muitas vezes a tentativa de validação empírica leva a erro. Aí isso eles usam assim para justificar o fato de que eles assumem que os preços são flexíveis até no curto prazo, enquanto que a farta evidência empírica de que os preços no curto prazo são rígidos, ou então de que eles acham que políticas que afetam o lado da demanda não tem impacto no produto nem mesmo no curto prazo, e a farta evidência empírica de que pelo menos no curto prazo é óbvio que política que atua no lado da demanda tem impacto sobre o produto. Na verdade, que assim, eu pessoalmente acho que ela afeta até no longo prazo, mas de qualquer forma, tem fortíssima evidência empírica que pelo menos no curto prazo afeta. E dentro dessa crítica, alguns dizem que heterodoxos, e mais uma ressalva que eu faço, embora eu fiz questão de mostrar que muitos heterodoxos estão sim utilizando modelos matemáticos abstratos, utilizando validação empírica por econometria, o modelo não é a única forma de fazer ciência econômica, dá para fazer uma boa ciência também, sem usar todo esse instrumental matemático, mas de qualquer forma, eu acho que nesse vídeo curto, para falar com o público que ainda está se introduzindo, eu achei mais importante, ao invés de ficar criticando essa ideia de que é necessário usar modelo matemático, deixar claro que atualmente tem sim muito heterodoxo que usa modelo matemático. E dentro dessa crítica, ainda ligado a essa crítica, muita gente fala que tem alguns críticos, não sei se não acho que é muita gente, ainda bem que não é muita gente que fala, mas tem muita tem parte dos críticos dos heterodoxos falam que eles não gostam de modelos matemáticos porque são ruins em matemática, porque tem preguiça de estudar matemática. Mas a verdade é que muitos autores que foram heterodoxos ou referência para os heterodoxos tinham formação em matemática e usaram pouco a linguagem matemática porque acharam desnecessário
pela forma que eles acham que deveria ser feita a ciência econômica, acharam desnecessário usar muita matemática. Por exemplo, o Keynes, além de formado em filosofia, ele foi formado em matemática antes de iniciar os seus estudos em economia. O Kalec era engenheiro. A Maria da Conceição Tavares, quando chegou ao Brasil, já tinha se formado em matemática lá em Portugal. Bom, agora passar para a crítica 2. Nos departamentos de economia mais prestigiados do mundo só existe ortodoxo e os journals top são ortodoxos. Os que dizem isso falam que os departamentos de economia com maior prestígio no mundo, que estão nas universidades com maior prestígio do mundo, como Harvard, Yale, Princeton, MIT, Stanford, Berkeley, London School of Economics, lá todos os professores, pesquisadores, é tudo ortodoxo, eles dizem. Os journals que recebem maior pontuação nos rankings são ortodoxos e os heterodoxos estão apenas em faculdades de economia com menos prestígio, ou seja, tem que acabar comendo choquito. Nossa, de novo essa piada horrível, mas vamos lá. As faculdades de economia com menos prestígio, como o Instituto de Economia da Unicamp, o Instituto de Economia da UFRJ, o Kansas Missouri, o Levi Instituto, a New School, a Cambridge, Leeds, o PISA. Bom, o que dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, não dá para negar que existe um pouco do poder do dinheiro na definição do conteúdo, até porque as principais faculdades de economia do mundo estão nas universidades dos Estados Unidos. Lá mesmo as universidades públicas são pagas, não são financiadas totalmente pelo orçamento público. E depende muito de. Só que assim, as anuidades não bancam todos os custos das universidades. Aí acaba dependendo muito do financiamento de quem tem dinheiro. E aí até mais recentemente o pós-keynesiano Paul Davidson escreveu um artigo falando que o macartismo ajudou a expulsar o pensamento original do Keynes nos departamentos de economia das universidades norte-americanas logo depois da Segunda Guerra Mundial, até os doadores milionários ameaçaram cortar financiamentos se as faculdades usassem um livro-texto de autores mais keynesianos, e por isso que predominou a síntese neoclássica do Paul Samuelson, que é um keynesianismo mais pasteurizado, um keynesianismo ortodoxo. E o filme Inside the Job, eu recomendo muito que veja, que mostra um pouco, lá mais na segunda metade do filme, mostra um pouco o poder do dinheiro influenciando o pensamento econômico. Mas essa ressalva é muito importante, embora tenha tudo isso que eu falei, não vamos não vamos cair em conspiracionismos como de que todas as principais faculdades estão juntos numa conspiração para defender interesses malignos. Porque, assim, geralmente, quem está criticando o mainstream da economia são pessoas mais à esquerda, até porque a economia, digamos que é uma das mais conservadoras das ciências. Mas em outras ciências, quem critica as ideias dominantes nas universidades
é gente mais ligada à extrema-direita que fala que tem uma dominação esquerdista nas universidades. Aí é o povo que defende o criacionismo, a negação do aquecimento global, a ideia de que o nazismo era de esquerda, ou que a cloroquina vai matar o coronavírus, tudo. Aí por isso eu acho assim que a gente deve ter uma crítica ao mainstream da economia, mas sem cair em conspiracionismos igual os que extremistas de direita fazem em relação ao mainstream acadêmico das outras ciências. É, e, e lembrar que nem todo mundo que defende a economia ortodoxa está usando, está com o propósito de defender um sistema que mantém uma extrema desigualdade. Tanto que o Joseph Stiglitz e o Paul Krugman são ortodoxos. E esses dois nomes, eles são muito citados, inclusive por esses críticos da heterodoxia que falam, ó, nos centros de economia mais prestigiados do mundo é tudo ortodoxo, até o Joseph Stiglitz e o Paul Krugman, que são de esquerda, são ortodoxos. Sabe? Agora eu vou passar por críticas a esse argumento até mais forte do que essa de criticar o caminho que a ortodoxia fez para alcançar o predomínio nas universidades. Bom, não é verdade que os heterodoxos estão totalmente afastados do topo da profissão de cientista econômico. Tanto que tem nomes importantes como Giovanni Dose, Felipe Arestes, Thomas Paley, Mike Lavoie, Randall Way, Steve Fazzari, Engelbert Stockheimer e Eckhard Heim, que estão entre os 2.000 melhores economistas no ranking, de acordo com o ranking Ideas de Repeg, que é um ranking de publicação e de citação. 2.000 parece muita gente, mas para estar nesses top 2.000 tem que ter publicado e ser sido citado muito. E, além disso, mesmo se você preferir estudar ortodoxia e não heterodoxia, tem que reconhecer que heterodoxos tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da ortodoxia. Muitas vezes, quando os ortodoxos ainda estavam com milho, os heterodoxos já estavam com fubá. É, Hoje, atualmente, a microeconomia ortodoxa incorporou a ideia de concorrência imperfeita, mas quem introduziu esse assunto foram os heterodoxos. Aí os ortodoxos que perceberam que nem toda concorrência é perfeita e tiveram que incorporar essa ideia. O mesmo pode ser feito em relação à incorporação da ideia de racionalidade ilimitada, a incorporação do tema inovação e, mais importante, depois da crise financeira global de 2008, até mesmo macroeconomistas ortodoxos, não apenas o Joseph Stiglitz e o Paul Krugman, como alguns até mais conservadores, como Lawrence Summers, por exemplo, estão reconhecendo algo que os heterodoxos já diziam há muito tempo, como, por exemplo, que a política fiscal pode ter um impacto importante sobre o produto, não apenas no curto prazo, mas até mesmo no longo prazo. Bom, e também outro exemplo é o Roderick, que é outro ortodoxo progressista, assim como
o Joseph Stiglitz e o Paul Krugman, que o Roderick está finalmente assumindo que política industrial pode ser importante, e política industrial já foi um palavrão para os ortodoxos, já teve até um ministro ortodoxo da Fazenda no Brasil que dizia que a melhor política industrial era não ter política industrial. E aí, atualmente o Roderick está aceitando essa ideia que os heterodoxos já defendem há muito tempo. Outra resposta a esse argumento de que a economia heterodoxa é ruim porque não está nas principais universidades do mundo. A economia, assim como muitas ciências, está sempre em mudança. É, Aí as ideias dominantes hoje não são necessariamente verdades absolutas, porque não são necessariamente ideias dominantes amanhã. Quem acha que o que domina a academia hoje é uma verdade absoluta, na década de 1960 achariam que o keynesianismo da síntese neoclássica do James Tobin, do Paul Samuelson, do Franco Modigliani, do Robert Solow, seria uma verdade absoluta, porque isso era dominante e o Milton Friedman era um dissidente. Aí depois a partir lá do início dos anos 70, as ideias do Milton Friedman que passaram a se tornar mais dominantes. E por fim, a última resposta a essa crítica. Quem fala que a ortodoxia é melhor porque domina as universidades mais prestigiadas do mundo aponta apenas países do centro do capitalismo global. Porque em países periféricos não predomina ou não deveria predominar a ortodoxia, porque muitas vezes as ideias ortodoxas estão mais ligadas a questões das economias mais desenvolvidas e até defendem mais interesses de países com as economias mais desenvolvidas. E por isso os países periféricos devem ter um pensamento próprio sobre esses problemas econômicos. E não estou falando só de CEPAL na América Latina, não. Quando a Alemanha não era a potência econômica de topo, mas estava fazendo catch-up em relação ao Reino Unido, quando o Reino Unido estava na frente, a Alemanha estava querendo alcançar, a Alemanha não seguia as ideias de vantagem comparativa do Davi Ricardo, não. A Alemanha tinha uma escola própria, que era a escola historicista, que não era de ficar fazendo modelinho, mas de analisar experiências históricas e a partir delas descobrir como os países devem se desenvolver. E um dos expoentes dessa escola historicista era o List, que pregava abertamente proteção temporária, fomento à manufatura. E também nos Estados Unidos, a economia neoclássica só se tornou predominante quando os Estados Unidos se tornaram a potência dominante mundial depois da Segunda Guerra Mundial, porque antes da Segunda Guerra Mundial também não predominava David Ricardo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o primeiro economista importante foi o Hamilton, e aí depois, antes da Segunda Guerra Mundial, a escola de economia mais importante dos Estados Unidos não era a neoclássica, e sim a institucionalista. A escola neoclássica era predominante apenas na Grã-Bretanha, que era o império dominante mundial. Agora, vamos passar para a crítica 3. Essa é a pior de todas, a que mostra maior ignorância, a de que heterodoxos não tratam de microeconomia. Eu descobri que existe gente que faz essa crítica quando eu vi uma famosa economista heterodoxa que tem um canal de YouTube muito bom, que muita gente acompanha, tal. Ela disse uma vez que numa discussão numa rede social, um ortodoxo falou assim: eu sou ortodoxo porque eu trabalho com microeconomia e tem que ser mesmo ortodoxo. Ou seja, ele assumindo como se heterodoxo só tratasse de macroeconomia.
Talvez ele achasse que o único pensamento heterodoxo que existe é pós-keynesiano. E não é. Existe uma rica história de pensamento heterodoxo na microeconomia, bastante interessante, e acredito que pode até algumas pessoas, se forem estudar a microeconomia heterodoxa, pode até ver menos com preconceito do que macroeconomia heterodoxa, porque a microeconomia heterodoxa não está necessariamente associada a uma visão mais favorável, a um papel mais ativo do setor público na economia. Algumas estão, mas não necessariamente. Eu já fiz um vídeo explicando o que tem de microeconomia heterodoxa. Aí quem quiser ver inteira, meu professor de economia 009, colocar no search. Mas aí em toda essa história tem o Schumpeter, e aí influenciado pelo Schumpeter foram os neo-schumpeterianos, que também podem ser chamados de evolucionários. Tem um estudo sobre formação de preços em concorrência imperfeita em monopólios, o Hohenrieth, Labine, Beng, Steindl. Estudo sobre racionalidade limitada, estudo sobre história das empresas, com nomes como, por exemplo, Chandler, o Porter, o Utterbeck. E sim, a microeconomia heterodoxa, diferentemente da microeconomia ortodoxa, não liga muito para a teoria do consumidor, até porque acha que tem mais propensão a ver que as preferências do consumidor já são moldadas pelas empresas, e por isso o estudo da microeconomia heterodoxa foca muito mais na empresa do que no consumidor. E acho até para alguém que nunca ouviu falar em microeconomia heterodoxa e não gosta de economia heterodoxa em geral, porque está associada a esquerdismo, estatismo, o que eu posso, assim, para até despertar um interesse em microeconomia heterodoxa é dizer, microeconomia heterodoxa, por estudar muito mais a empresa do que o que a microeconomia ortodoxa faz, acaba tendo uma proximidade muito grande com a administração. E enquanto a microeconomia ortodoxa básica enxerga a empresa praticamente como uma caixa preta que compra insumos e vende produtos, e está interessado mais assim no mercado do insumo e no mercado do produto que no próprio funcionamento da empresa. A microeconomia heterodoxa dá bastante ênfase no estudo do funcionamento da empresa, como ela é por dentro. E aí, respondendo à quarta crítica, a mais política de todas, é a de que políticas orientadas por heterodoxos estão associadas com resultados ruins. Aí, quem fala isso adora lembrar dos exemplos das experiências do socialismo real, ou então lembrar do plano cruzado, mas política com uma orientação mais heterodoxa não resume a isso. E E assim, claro, teve muitos defeitos aí as experiências do socialismo real, principalmente em modernizar as indústrias, atender mais, criar uma maior variedade, qualidade de produtos para o consumidor. Mas não dá para falar que foi um fracasso total a experiência do socialismo real, observando a velocidade da industrialização da União Soviética e dos seus satélites no leste europeu. E aí, dentro de práticas capitalistas mesmo, tem experiências exitosas com políticas defendidas por heterodoxos, como, por exemplo, o rápido desenvolvimento da República Popular da China, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, através da aplicação de políticas industriais. E na China, essas políticas foram feitas pelo Partido Comunista, enquanto Taiwan, Coreia do Sul e Singapura foram feitas por governos de direita. Mas, assim, não, como eu falei no início, ortodoxia e heterodoxia, eles são a mesma coisa que direita e esquerda. Aí tem até gente, tem gente que tenta negar
o impacto da política industrial nas taxas espetaculares de crescimento desses países. Aí alguns ortodoxos falam assim, a China teve uma economia que cresceu muito rápido porque o chinês poupa muito. Aí pensei, bom, isso não é muito científico não, porque é até uma anticiência, porque o cara ele não está assim testando as suas hipóteses na realidade, não. Já está assumindo sem achar que precisa de teste, de que tudo que o ortodoxo propõe dá certo e que tudo que heterodoxo propõe dá errado. Aí quando tem um caso de sucesso na economia, aí resolve fazer o cherry picking para encontrar aquilo, o pouquinho que tem assim de ortodoxo. E também não precisa falar só de leste da Ásia, também precisa falar os países nórdicos, que, como o Lavoie escreveu uma vez, o melhor modelo de sociedade para os pós-keynesianos é o dos países nórdicos, que tem economias capitalistas, mas com setor público com grande atuação em várias áreas. Que os países nórdicos têm não apenas estados de bem-estar social, mas também já tiveram estados desenvolvimentistas. Mas, claro, até o Lavoie fez a ressalva, mas ironicamente, apesar dos países nórdicos serem exemplo para os pós-keynesianos, tem poucos pós-keynesianos nos países nórdicos, embora a Suécia tenha economistas que, embora não sejam pós-keynesianos, são heterodoxos de outras vertentes, como, por exemplo, o Gunnar Myrdal. Mas, assim, vamos dizer, existem políticas sugeridas por heterodoxos que deram errado, mas também existem políticas sugeridas por heterodoxos que deram certo. O mesmo caso se diz dos ortodoxos. Espero ter contribuído para o debate, ter explicado de forma simples. Aí, se vocês gostaram, eu peço muito para que dê like e ajude a divulgar tanto esse vídeo quanto o canal.